Fala daí, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal do YouTube da Rocket City e hoje a gente vai falar sobre construção de APIs testáveis com o Node. E quando uma pessoa começa a programar com principalmente back-end, uma das principais preocupações dessas pessoas ao criar projetos, principalmente projetos que vão crescer muito, é a arquitetura do projeto. Será que eu vou de Clean Architecture? Será que eu vou de Ports and Adapter, né? Hexagonal Architecture ou qualquer coisa assim? E eu vou te falar que essa não deveria ser a primeira pergunta que você deveria estar se fazendo nessa situação. Porque, para mim, uma das coisas mais importantes para definir a arquitetura de um projeto, principalmente no back-end, é se a aplicação é fácil de testar. Para mim, uma aplicação que é fácil de testar, que é fácil escrever novos testes automatizados, principalmente testes que estão na base da pirâmide, como são os testes unitários, para mim é isso que determina que uma aplicação está seguindo bons padrões de projeto, uma boa arquitetura, e isso que vai te guiar no desenvolvimento da sua próxima aplicação back-end. E por isso hoje a gente vai falar sobre construção de APIs ou de projetos em Node testáveis, começando pela camada mais importante da sua aplicação, que é a camada de domínio, que eu diria assim, ou seja, como que você pensa na sua aplicação desacoplada de qualquer framework, qualquer biblioteca HTTP, qualquer, digamos, cenário de infraestrutura. Você pensa somente na regra de negócio e aplica testes em cima disso, e depois esse código que você produz pode se conectar a qualquer framework, seja um Nest, um Adonis, até um Express da vida, ou até qualquer outro banco de dados, seja utilizando um ORM como Prisma, Type ORM, seja o banco MySQL, Postgres, isso não importa para o que a gente vai desenvolver hoje, porque hoje a gente vai exercitar a sua capacidade de pensar em construção de software desacoplado de qualquer framework ou até desacoplado de qualquer linguagem, apesar de hoje a gente estar utilizando o próprio JavaScript aqui dentro da plataforma Node. Bora codar? Vamos lá! Já que no código, então, bora lá começar o desenvolvimento da nossa aplicação. Claro, eu vou começar criando o projeto do total zero, até porque como a gente não vai estar utilizando framework, nem nada disso, o total zero, na verdade, são só arquivos TypeScript tradicionais. E aqui eu vou começar, então, criando uma pasta. Eu vou chamar de apps testáveis Node. A gente vai entrar aqui e abrir, claro, no VS Code. E antes que me perguntem, sim, eu troquei de tema de novo, porque vocês vão ver que todo dia eu troco de tema no VS Code. Isso é algo que atiça a minha criatividade. E o tema que eu estou utilizando nesse vídeo, especificamente, é o tema Mean Dark, beleza? E aqui dentro a gente vai começar, então, criando alguns arquivos. E eu vou começar criando uma pasta source. Dentro dessa pasta source, geralmente a gente parte para a criação de um arquivo index.ts, mas não é o caso aqui, eu vou criar somente a pasta source mesmo. E para a gente configurar um projeto Node, claro, eu vou dar um npm init-y, e por enquanto a gente não vai ter nenhuma dependência, tá? Para a gente começar bem do zero mesmo, a única coisa que eu vou configurar aqui, ó, é só o ESLint, porque eu gosto de usar o ESLint até quando eu tô em projetos mais simples, para ele ir arrumando meu código. E aqui eu posso te mostrar também, existe várias formas da gente inicializar o ESLint, né? Uma delas é usando o ESLint init, mas tem uma outra forma até utilizada até recomendada aqui, que é o npm init ESLint config. No final das contas vai dar na mesma, tá? Ele vai rodar o mesmo processo, o mesmo quiz aqui, ó. A gente só vai selecionar as opções aqui relacionadas ao nosso projeto, vou usar o padrão standard do próprio Google. Vou instalar aqui as dependências do ESLint. E show de bola. ESLint já configurado, não precisamos fazer mais nada, eu só vou trocar aqui a indentação. E aqui eu dou um reindent, salvo. E a única regra que a gente vai desabilitar aqui é o no useless constructor. E depois eu falo o porquê disso aqui, tá? Show! Agora a gente vai começar a pensar na nossa aplicação. Quando a gente pensa em aplicações testáveis, né, independente da linguagem que a gente está utilizando, a gente tem que pensar principalmente numa das coisas mais importantes do desenvolvimento, principalmente no que tange back-end, que é desacoplamento. Desacoplamento nada mais é do que pensar no nosso código desacoplado, ou seja, um código independente das pontas, independente do que a gente vai utilizar no final das contas, como banco de dados, como framework para o HTTP, para interface, para tudo que se conecta com a nossa aplicação. A gente tem que conseguir pensar na nossa aplicação de uma maneira que ela esteja isolada, que as nossas regras de negócio estejam isoladas do contexto, do mundo afora, digamos assim. E é por isso que nessa aplicação que a gente vai estar desenvolvendo nesse vídeo, a gente vai criar uma aplicação, testar uma aplicação, sem em nenhum momento
rodar qualquer servidor HTTP sem em nenhum momento bater em qualquer banco de dados. E eu vou te mostrar como isso é possível e é uma ótima forma de você exercitar a maneira que você pensa em design de software. Uma das primeiras coisas que a gente começa fazendo quando a gente cria uma aplicação, além de pensar em framework, além de pensar em banco de dados, aposto que você já deve ter feito isso, é pensar nas tabelas do banco de dados, pensar nas entidades da nossa aplicação. E aí já me deixa aqui nos comentários se isso é uma das primeiras coisas que você faz aí nos seus projetos. E não que isso esteja necessariamente errado, mas deixa eu te mostrar um pouquinho como que a gente realmente deve pensar nas entidades da nossa aplicação quando a gente vai desenvolver uma nova API. As entidades da nossa aplicação, muitas vezes, quando a gente vai pensar diretamente elas conectadas com um banco de dados, a gente sempre vai pensar nas entidades da nossa aplicação de uma maneira de como essas entidades devem ser armazenadas, mas muitas vezes a maneira que a gente vai armazenar essas entidades dentro do banco de dados não necessariamente é a melhor forma da gente lidar com essas entidades a nível de código. O que eu quero dizer com isso? Imagine que, por exemplo, eu esteja pensando na famosa tabela do banco de dados chamada usuário. Né? É o padrão, todo mundo começa com uma tabela users ali e não necessariamente isso está errado. E aí eu sempre penso lá, o usuário ele pode ter muitos endereços, e aí eu vou lá no banco de dados, eu crio uma tabela users, e eu crio uma tabela addresses. Show! E aí cria um relacionamento de muitos para um, e isso tá totalmente normal. Só que dentro do código, não necessariamente eu vou querer trabalhar talvez com entidades diferentes para usuário e para endereço. Eu posso talvez salvar as informações do endereço do usuário dentro da própria classe, dentro da própria instância do objeto do usuário. Assim eu não preciso ter duas entidades separadas. Ou seja, o que eu estou querendo te mostrar com isso no final das contas é que não necessariamente entidades a nível de código são a mesma coisa do que entidades a nível de banco de dados. É muito comum também quando a gente vai pensar, por exemplo, nessa tabela de usuários, a gente armazenar vários tipos de usuários dentro da mesma tabela do banco de dados. Imagina que eu estou criando, por exemplo, uma ferramenta que ela tem vários níveis de acesso ou até tipos de usuários, né? Que vão estar executando ações ali dentro do nosso código. Imagine uma ferramenta de envio de e-mail, por exemplo. Essa ferramenta de envio de e-mail, eu tenho, por exemplo, o usuário, que é o usuário que envia os e-mails. E eu posso também ter usuários que recebem esses e-mails. Eu posso ter também usuários que são pessoas que são os remetentes, ou sei lá, eu posso ter vários tipos de usuários. E aí no banco de dados a gente pode até no final das contas utilizar a mesma tabela de usuários para gerenciar todos esses dados, todas essas informações que a gente está colocando ali dentro. Mas talvez no código seja muito mais fácil a gente representar essas entidades por classes diferentes, né? Como entidades diferentes. Eu posso ter talvez uma entidade chamada sender, por exemplo, que é quem é o remetente. Eu posso ter um recipient, que é quem são os recipientes ali das minhas mensagens. Eu posso ter a pessoa que faz o login, e essa sim ser chamada talvez de user, mas geralmente a gente evita chamar de user porque é muito genérico, né? Então, o que eu tô querendo te mostrar no final das contas é que a primeira maneira da gente começar a pensar numa aplicação, no desenvolvimento de uma aplicação, é a gente pensar nas entidades, mas entidades a nível de código. E como que a gente faz isso, tá? Se a gente for trazer técnicas que a gente usa lá dentro do Domain Driven Design, por exemplo, que é um padrão de design de software, a forma da gente fazer isso é conversando com quem é a pessoa que tem conhecimento sobre a área que você está desenvolvendo o software. E essa pessoa a gente chama de Domain Expert, né? A pessoa que tem experiência no domínio, experiência sobre aquilo que você está construindo. Então imagina que você está desenvolvendo, por exemplo, uma aplicação para uma barbearia, com quem você vai conversar na hora de estar desenvolvendo o seu software? Com o barbeiro, lá no final das contas, com a pessoa que está ali no dia a dia. E essa pessoa ela vai te trazer as entidades conforme ela vai conversando com você. Isso é muito interessante porque numa simples conversa com uma pessoa que vai tá ali no dia a dia, ela vai fazer, olha, hoje o meu problema é o seguinte, e ela vai começar a trazer as informações, né? Os meus clientes precisam realizar agendamentos, só que eles não conseguem saber os horários disponíveis que eu tenho.
né? E aí é muito engraçado, porque se você for olhar para uma simples frase que pode ser trazida pelo seu expert de domínio, daqui de dentro a gente já consegue entender algumas entidades. Entender quais são palavrinhas chaves aqui dentro que elas vão poder virar informações que a gente vai persistir na nossa aplicação. Então, os meus clientes precisam realizar agendamentos, né? Então a gente vai percebendo entidades aqui dentro, só que eles não conseguem ver, por exemplo, os horários, né? Então aqui, pô, Diego, mas horários? Será que isso aqui é uma entidade? Não sei. Por enquanto, tudo é hipotético. Tudo, por enquanto, são ideias que eu vou tendo conforme eu vou pensando no software que eu vou desenvolver. E mais tarde, isso aqui pode sim virar entidade, pode não virar entidade, pode virar simplesmente um atributo dentro de uma outra entidade. Isso é bem interessante da gente pensar. Então, a partir dessa frase aqui, a gente vai pegando esses pontos e a gente vai conseguindo pensar nas nossas entidades. Mas vamos lá, chega de falar um pouquinho só sobre... Deixa eu salvar isso aqui como um readme. E chega da gente falar um pouquinho só sobre conceitos aqui dentro, né? Mas bora começar a escrever em código isso, né? Então, geralmente, aqui dentro da pasta source, eu vou criar uma pastinha entities. Não se preocupa como que eu organizo as pastas aqui dentro. Não é a maneira que você organiza as pastas na sua aplicação que vai determinar se a sua aplicação é bem arquitetada ou se a sua aplicação é fácil de ser testada. Não se preocupa com isso. É claro que é bom encontrar um padrão, mas geralmente esse padrão é algo que você cria no seu próprio time. Não espere ler um livro e encontrar um padrão que vai suprir todas as necessidades de todos os seus projetos. Não existe isso, tá? E aqui dentro de entities, então, a gente vai começar a pensar nas nossas entidades. Eu vou começar com uma entidade mais simples, até pra gente não estender tanto nesse vídeo aqui. Eu vou pensar na entidade de agendamentos. Até porque a entidade de clientes, geralmente, ela é muito fácil, né? Ela vai ter ali o nome, o e-mail do cliente, CPF, sei lá, coisas muito simples. Então, a gente vai pensar numa entidade um pouquinho mais difícil, que seria o appointment, né? E aí eu vou criar isso aqui simplesmente como um arquivo TypeScript. E eu gosto de criar todas as minhas entidades, e na verdade grande parte dos meus arquivos aqui dentro de um projeto com TypeScript, usando o padrão de classes. Diego, dá para eu aplicar o padrão funcional, por exemplo, dentro de um código e mesmo assim manter esse código extremamente testável, seguir padrões, seguir a arquitetura? Dá sim, só que não é a minha área, sabe? Então eu vou escrever o código com orientação ao objeto da maneira que eu prefiro escrever. E aí, eu vou simplesmente criar aqui uma classe appointment, eu vou exportar essa classe daqui de dentro. Appointment, por acaso você não saiba, agendamento em inglês, eu espero que seja. E aqui dentro eu vou começar a colocar os campos da minha entidade, tá? Só que, vamos lá, a maneira talvez mais simples, mais tradicional que você tenha visto sobre como começar a colocar atributos de uma entidade, seja utilizando atributos diretamente dentro da classe, né? Sejam privados, públicos ou qualquer coisa assim. Então, por exemplo, meu appointment aqui, ele pode ter, por exemplo, uma data para começar. Eu vou chamar ele de starts at. E eu vou utilizar o tipo disso aqui como um date do JavaScript. E ele pode ter também uma data para finalizar, né? Então, o agendamento ele tem hora para começar e hora para finalizar. Eu poderia, por exemplo, anotar só hora para começar e um total de horas daquele agendamento. Só que eu acho que fica muito complexo, né? Todo momento que eu vou ter que lidar com esse agendamento, eu vou ter que ficar calculando quando que é a data que ele vai finalizar. Principalmente para fazer operações de busca e tudo mais, pô, é muito mais trabalhoso. Então, eu anoto sempre a data que ele vai começar e já anoto também a data que ele vai finalizar. E aqui, para ficar mais simples por enquanto, eu posso também anotar qual que é o cliente desse agendamento, e como eu ainda não tenho uma entidade de cliente, eu vou armazenar o cliente como o nome dele mesmo aqui dentro, ou e-mail, ou CPF, qualquer coisa assim, uma string que representa esse cliente. Pode ser um ID também mais pra frente, tá? E aqui uma das coisas do porquê que eu não gosto de fazer dessa forma, é que eu gosto muito de criar os getters e setters aqui, né? A galera do Java aí sabe muito bem do que eu tô falando, mas basicamente criar funções aqui, que são portas de entrada e saída para nossa entidade. Então, se eu quero buscar os dados do meu customer, por exemplo, eu gosto de criar uma função getter para esse customer, e aí você vai me perguntar, tá, Diego, por que eu crio isso, né, no final das contas? Os getters e setters, eles, na verdade, como eu falei, eles são portas de entrada e saída para nossa classe. Eles conseguem meio que proteger os nossos dados. A gente consegue, através dos getters e setters, estipular, por exemplo, quais são as entidades, quais são os atributos dessa classe que a gente quer permitir acesso externo, para, por exemplo, modificação. Então eu crio setters, por exemplo, somente para as áreas que eu quero permitir isso. E o bom de criar getters e setters é que a gente consegue trabalhar com esses dados e criar, digamos, regras de negócio em cima desses dados, né? Então, por exemplo, eu poderia criar um setter aqui dentro
para a data do ends at. E quando, ao invés de eu simplesmente vir aqui e substituir o valor do ends at por essa nova data que eu estou recebendo, eu poderia aqui dentro fazer uma verificação. Opa, peraí, será que essa data que eu estou recebendo de término do agendamento, ela é maior do que a data de início do agendamento? Se sim, aí sim eu preencho. Né? Se não, eu poderia retornar um erro daqui de dentro. Existem várias formas da gente lidar com erro. Inclusive tá aí um bom vídeo para trazer aqui para dentro do YouTube, que é sobre como lidar com erros de uma maneira excelente dentro de aplicações back-end. Eu poderia falar um pouquinho sobre Functional Error Handling, que eu acho que é uma maneira muito legal da gente lidar com isso, até porque, na minha opinião, ele ficar usando throw e ficar usando return, nem sempre a gente não sabe se retorna nulo, se retorna uma mensagem de erro, se retorna uma classe de erro, né? Mas a gente pode falar mais sobre isso aqui no próximo vídeo, deixa aí nos comentários se você gostaria da gente conversando sobre isso também. E aí aqui dentro eu consigo, digamos, colocar regras de negócio a nível de entidade, regras de negócio que são muito específicas, que elas, independente de onde que esse código seja usado, essas regras de negócio sempre vão estar lá, né? Por exemplo, não faz sentido em nenhum momento um agendamento ter uma data de término anterior à data de início daquele agendamento. Mas vamos continuar. Eu não gosto de criar esses getters e setters porque o TypeScript ele não vai permitir eu criar um getter com o nome customer, já que eu já tenho uma propriedade privada aqui chamada customer, então ele não permite, né? O ESLint ele até buga aqui, o TS também já dá alguns avisos aqui dentro. O que eu faço nesses casos, tá? Isso aqui é um padrão meu. Você segue o padrão que para você for melhor desde que atinja os resultados finais. Eu gosto de criar uma interface aqui dentro chamada Appointment Props. Essa Appointment Props, no final das contas, ela vai simplesmente anotar quais são as propriedades que cada agendamento vai ter. Então, cada agendamento vai ter um customer, um starts at e um ends at. Eu posso, inclusive, exportar essa interface aqui de dentro, caso eu queira utilizar ela em demais arquivos depois. E aí, aqui dentro, eu vou falar que eu tenho uma propriedade privada chamada props, que ela é do tipo appointment props. Fechou? E agora, quando eu for criar os meus getters, por exemplo, eu vou criar um getter, um customer, eu retorno aqui dentro this.props.customer e não mais this.customer diretamente. Aqui eu não preciso colocar o string, ele vai fazer a inferência de forma automatizada, e aqui eu posso fazer isso com os demais campos, caso eu queira que todos esses campos tenham getters, tá? Não necessariamente todos eles vão precisar de getters aqui dentro. Mas, geralmente, getter é mais simples a gente criar quase que para todos os campos da nossa entidade. E aí, claro, eu vou criar aqui um método constructor, que vai ser um método para construção, né, de uma nova classe. E aí ele vai receber as props, que é appointment props, e ele vai simplesmente setar essas props aqui dentro dessa forma e pronto, a nossa classe tá ok. Isso aqui é a nossa primeira entidade, né? A nossa entidade de agendamento. E com isso, a gente já consegue criar um teste na nossa aplicação. Vamos testar? Olha só, eu vou começar aqui dentro de entidades, e aí é o padrão que eu sigo. Eu gosto de manter o teste muito próximo ao arquivo, tá? Então, existem vários padrões de como que você cria testes na sua aplicação. Um padrão, por exemplo, seria criar uma pasta testes, e aqui dentro ter todos os testes da nossa aplicação. Eu não gosto, vou ser bem sincero, porque assim, no meu dia a dia, enquanto eu tô trabalhando e dando manutenção de software, teste e código, digamos assim, de implementação, eles andam muito próximos. Toda modificação que eu fizer num teste vai implicar em modificações no código, na implementação, e toda modificação que eu fazer na implementação vai modificar o teste. Então eu preciso ter esses arquivos muito próximos. Por isso eu gosto de criar esse arquivo de teste, seja ele com extensão spec ou teste, tanto faz, vai dar na mesma, logo junto aqui, né? E aí, novamente, existem várias ferramentas para a gente fazer testes dentro de aplicações Node, tá? Inclusive, na versão 18 do Node, ele tem um próprio módulo de testing interno. Não sei se você sabia. Só que como a gente não está utilizando a versão 18, a gente está usando a versão 16, que é a versão LTS atualmente enquanto eu estou gravando esse vídeo, a gente não vai utilizar esse módulo de testes do Node, a gente vai utilizar uma ferramenta de testes específicas. E aí você já deve estar se perguntando, tá, beleza, o Diego vai instalar o Jest. E aí que você se engana, a gente não vai utilizar Jest nesse vídeo. Por quê? Porque eu vou junto com você testar uma outra ferramenta, um novo framework de testes aí, que tá ficando bem famosinho, que é o Vitest. O Vitest, ele é um test framework, assim como o Jest, né? Ele tem o mesmo propósito do Jest, porém o mais interessante é isso aqui. Ele já suporta ECMAScript Modules, TypeScript, JSX, de forma nativa, porque ele utiliza o ES Build,
Se você não sabe o que é o ES Build, é o bundler, é o transpiler que roda ali por baixo dos panos no Vite, que é a ferramenta que a gente está utilizando mais ali para desenvolvimento front-end. E o ES Build é extremamente performático quando comparado com alternativas como o próprio Babel e o Webpack, já que ele cumpre o papel de ambas as ferramentas. E aqui a gente vai estar utilizando o Vitest, porque a gente pode usar também esse framework para testes no back-end. E é muito massa, ele é totalmente compatível com o Jest, então a gente vai escrever os testes da mesma maneira que a gente já está acostumado, e a instalação dele é muito mais simples do que o próprio Jest. Então vamos lá, a gente vai instalar aqui o Vitest como uma dependência de desenvolvimento, aguardar aqui a instalação, e aqui a gente vai criar um arquivo de configuração do Vite, vite.config.ts, poderia ser vitest.config.ts, e aí a gente faria somente a configuração do Vitest, tanto faz, sendo bem sincero. E aqui de dentro eu vou dar um export default, define config. Esse define config, ele tem que vir de dentro, deixa eu importar aqui, de dentro de vitest/config. E aqui eu vou passar simplesmente test e pronto. Eu não vou passar nenhuma configuração aqui dentro por enquanto. Logo a gente já vai falar um pouquinho de outras configurações que a gente pode estar usando aqui dentro desse arquivo. E acabou. Agora é só eu criar o meu primeiro teste. E aí eu vou simplesmente chamar a função test, que ela deveria ser importada de dentro do Vitest. Show. O auto-import aqui às vezes ele dá uma perdida. E aqui eu vou criar o primeiro teste. Então, create an appointment. Eu vou criar o meu primeiro teste, criando aqui uma classe appointment para ver se está dando tudo certo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou simplesmente criar const appointment é igual a new appointment. Ele já vai fazer a importação aqui embaixo. E eu preciso passar as minhas propriedades. Então, o customer vai ser o John Doe. Se você não sabe, você provavelmente vai ver isso aqui muito em tutorial americano, gringo, né? Porque John Doe para eles é como se fosse o fulano que a gente fala aqui, né? O starts at a gente vai colocar aqui new date. E o ends at aqui a gente vai colocar new date também. E aí a gente vai começar aqui criando nosso primeiro teste, nossa primeira expectation, digamos assim. Então eu vou importar o expect, né? O que eu espero. Eu espero, sei lá, que o appointment seja uma instância da classe appointment, né? Eu não vou testar muita coisa aqui agora, até porque a gente nem criou muita regra de negócio ali dentro, né? Ou eu posso também esperar que appointment.customer seja igual a John Doe, por exemplo, só para a gente testar se ele está assinando as propriedades corretamente. E agora aqui dentro do meu projeto, eu posso simplesmente rodar o Vitest com npx Vitest, ou, como eu prefiro, claro, criar um script de teste aqui dentro, e esse script de teste simplesmente vai rodar o Vitest. E agora, npm run test, ou só npm test, no caso, existem alguns scripts que o npm roda diretamente, sem precisar botar o run. E pronto, ó, já tá rodando e já passou. Isso aqui é extremamente rápido, tá? Eu posso apertar a tecla A para ele rodar todos os testes e a gente vai ver que ele tá levando aqui, ó, 4 milissegundos para rodar esse teste aqui. E claro, é um teste muito simples, mas você vai ver que em ferramentas que a gente usa, se a gente for configurar o Jest, usando lá o TS Jest para conseguir entender TypeScript, ou até com Babel, você vai ver que isso aqui já, meu Deus, sim, para um teste simples ele já demora quase um segundo ali para rodar o teste e fica muito chato a gente ficar rodando os testes da nossa aplicação no ambiente tão lento. E show, a gente criou o nosso primeiro teste. E é legal porque a forma que a gente está pensando e arquitetando, pensando a nossa aplicação de dentro para fora, ao invés de fora para dentro, né, pensar primeiro em banco, framework HTTP ou qualquer coisa assim, permite a gente escrever testes de uma maneira muito mais confiável e de uma maneira muito mais simples e com mais segurança, porque a nossa arquitetura permite isso. E olha que legal, imagina que agora eu quero criar um próximo teste aí, pensando já em TDD, que eu não posso conseguir criar um appointment com a data de término antes da data de início. Vamos testar isso aqui junto? Olha só que legal. Test cannot create an appointment with earlier, ou melhor, with end date before start date.
Deve ter uma maneira melhor de escrever isso aqui, mas eu não vou ficar procurando agora isso não. E aqui eu vou tentar fazer o seguinte, olha só. Eu vou criar o mesmo appointment. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma start date como sendo a data atual. E aí eu vou fazer o seguinte, const end date. Vou pegar a data atual também. E aqui eu vou pegar endDate.setDate, endDate.getDate -1. Ou seja, eu tô criando a data de início do agendamento, que é a data atual, e a data de término eu tô jogando um dia atrás. Então o agendamento começaria hoje e terminaria ontem. Isso aqui não deveria ser possível, né? Então aqui eu vou simplesmente substituir essas informações. Aqui deixa eu trocar só para starts at, para já ficar o mesmo nome ali embaixo, e o ends at. Show. E agora eu espero que não dê certo, né? Então eu espero que talvez isso aqui... deixa eu lembrar da API para conseguir fazer isso aqui. A criação de um novo appointment. Eu posso botar to throw, talvez? Vamos testar, eu não lembro, tá? Eu vou salvar aqui agora. Falhou o código, óbvio, né? E aqui ele fala, olha, esperei que essa função disparasse um erro e pelo jeito ela não disparou. E aí lá dentro de appointment aqui a gente pode fazer uma verificação simples, né? Então, eu posso pegar aqui das minhas props o meu starts at e o meu ends at. E aí, se o ends at for menor que starts at, menor ou igual até, né? Menor ou igual. A gente vai disparar um erro aqui dentro. Invalid end date. Eu tô fazendo da maneira mais simples, mas pra gente entender como que a gente constrói, então, aplicações testáveis. Vamos rodar de novo aqui. Ele falhou, porque ele disparou o erro. Você percebeu o que aconteceu aqui no nosso código? Olha só. Esse segundo teste que eu criei aqui, ó. Esse aqui, ele passou. O que falhou agora foi o nosso primeiro teste. Por quê? Porque lá em cima eu criei o start date e o end date aqui no mesmo horário. E aí, ele caiu aqui, ó. Ele viu que o ends at é igual ao start at, ou seja, ele não permitiu. Então, olha só como os testes eles vão guiando o nosso código, né? Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa aqui dentro, só que ao invés de o meu ends at for -1, eu vou botar mais 1, para ele terminar um dia depois, tá? E aí a gente vai colocar esse código aqui dentro, e aí agora os meus dois testes já estão passando. Então, olha só que legal, né? A gente está literalmente escrevendo código, desenhando, construindo uma aplicação, e em nenhum momento a gente tocou em bancos de dados e framework. E a gente vai avançar mais do que isso para a gente escrever cada vez um código melhor. Vamos lá, né? Agora que a gente já pensou nas nossas entidades, o segundo principal ponto que a gente vai pensar, né? E aí, se você já fez engenharia de software lá na faculdade, você deve já estar sabendo o que a gente vai fazer agora, né? Que você já viu lá os diagramas de casos de uso, né? A gente tem os atores, que podem ser as nossas entidades, e nós temos também os casos de uso, que são as funcionalidades da nossa aplicação. E aqui, novamente, galera, cada pessoa vai chamar de uma coisa diferente, tá? Tem pessoas que chamam isso aqui de application services, tem pessoas que vão chamar isso aqui de use cases. Tanto faz o nome, no final das contas, isso aqui são as funcionalidades da nossa aplicação. Eu, particularmente, chamo de use cases. E aí, dentro dos casos de uso, a gente vai ter quais são as ações comuns que vão acontecer dentro da nossa aplicação. Por exemplo, eu posso precisar criar um agendamento em algum momento. E aí eu vou começar criando esse nosso caso de uso. E aí, Diego, novamente, esse caso de uso, ele pode ser uma função? Pode. O que eu vou usar? Classe. No mesmo tempo que eu odeio classes no React, eu amo classes no back-end, porque eu acho que
os principais recursos que você vai encontrar na internet hoje, principalmente quando você lê livros sobre arquitetura, sobre back-end no geral, vão estar utilizando classes. Então, eu acho que para principalmente quem está aprendendo, o melhor é manter nas classes, pelo menos por enquanto, né? A menos que você já esteja bem avançado, bem avançada, e aí você pode tentar utilizar outros formatos, mas eu recomendo usar classes, tá? E aqui dentro, essa classe, ela vai ter um único método. Todo caso de uso, ele vai ter uma única responsabilidade, então a gente não cria várias funções aqui dentro, tá? E aqui agora, a gente vai fazer alguma coisa, tá? Todo caso de uso, ele tem uma entrada e uma saída, tá? E aí eu gosto de chamar isso de request e de response, tá? Tanto faz o nome aqui, você pode chamar como preferir. E aí eu gosto de anexar como prefixar o request response com o nome do caso de uso. Então fica create appointment request, create appointment response, tá? E aí a gente vai pensar, pô, para criar um novo agendamento aqui na nossa aplicação, quais dados que eu preciso? Bom, eu preciso qual que é o cliente que está criando esse agendamento, eu preciso a data, e eu vou chamar de starts at também para ficar igual, ends at, e eu acho que essas são as informações que eu preciso. No final, quando eu terminar de criar um agendamento, o que eu vou devolver, né, no final das contas? Bom, eu vou devolver um appointment em si. Então, como é só uma única informação que eu vou devolver daqui de dentro, eu vou criar, na verdade, essa response como um type. E aí eu consigo fazer dessa forma aqui, ó. O retorno disso aqui é um appointment, no final das contas, que vai ser o agendamento que a gente vai criar. E aqui, agora no execute, eu vou falar então que eu recebo uma requisição, que ela tem esse retorno aqui, e eu devolvo uma promise, porque é um método assíncrono, de uma resposta. Tá? Então, o nosso método ele vai ficar dessa forma. E agora, a gente vai começar a escrever o nosso código aqui dentro. Agora, se a gente for pensar nesse caso de uso da maneira mais simples que a gente poderia criar, bom, a gente está recebendo dados na requisição. Esses dados eles acabam estando no mesmo formato dos dados que a gente precisa para criar um appointment em si, né, a entidade. Então, aqui a gente acaba que não precisando fazer muita coisa. Mas é muito comum aqui a gente, por exemplo, nem todos os dados que a gente receber aqui, nos formatos que a gente receber aqui, vão ser os formatos que a gente vai enviar, por exemplo, para criar uma entidade. Ou não necessariamente um caso de uso vai criar somente uma entidade, ele pode criar várias, né? E por aí vai. Mas esse caso de uso ele vai ficando mais interessante conforme a gente vai passando o vídeo aqui. Por enquanto, eu vou simplesmente criar um appointment igual a new appointment. E aí, muitas pessoas vão acabar fazendo isso aqui. E para mim é um problemaço, tá? Pegar a requisição e já enviar a requisição aqui para dentro dos dados, porque eles são dados iguais. Eu acho isso muito ruim, porque isso aqui é meio que a gente deixa o nosso código maquiado, né? A gente não sabe exatamente o que tem dentro desse request. Diego, mas você está usando uma interface, é só vir aqui em cima e olhar o que tem dentro da requisição. Sim, por enquanto está simples, né? Porque os mesmos dados exatamente do request são os dados que vão vir aqui para dentro, no mesmo formato, eu só recebo esses dados, mas mais para frente isso aqui pode mudar. Então, particularmente, o que eu gosto de fazer é desestruturar daqui de dentro, pegar aqui o customer, o starts at e o ends at, dessa forma. Posso até quebrar de linha aqui para ficar mais simples. E aí eu crio agora enviando esses dados aqui dentro. Show? Salvo aqui agora e o nosso caso de uso ele já está finalizado. E aí eu vou começar criando o nosso primeiro teste aqui dentro. E agora a gente vai usar o describe, que vem do Vitess, que tem no Jest também, que é, digamos, para criar uma categorização dos testes. E aqui eu vou botar create appointment. E aí, aqui dentro, eu posso escrever vários testes relacionados ao caso de uso create appointment. Então, aqui dentro, a gente pode usar o test ou a gente pode usar o it. Né? O it, ele é só uma forma mais semântica da gente escrever o teste, porque ele se comporta como uma palavra em inglês, né? Então, it, e aí eu posso escrever it should be able to tanana, né? Então, a gente geralmente começa escrevendo os nossos testes dessa forma. Por exemplo, deveria ser possível fazer tal coisa, ou não deveria ser possível fazer tal coisa. Então, it should be able, por exemplo, to create an appointment, né? Deveria ser possível criar um appointment, um
agendamento, através do nosso caso de uso. E aí aqui dentro, a gente vai fazer o seguinte, const create appointment é igual a new create appointment. Eu posso fazer dessa forma, ou caso você prefira você pode utilizar o padrão SUT, né, que significa System Under Test, né, mas tanto faz. Como o nosso teste aqui ele é bem simples, não vai ter tanto problema para a gente entender exatamente o que é o que cada entidade é o que aqui dentro. E aqui a gente vai chamar o nosso caso de uso, create appointment, e como ele é uma promise, aqui dentro a gente vai ter que fazer de uma maneira um pouquinho diferente para pegar a resposta, digamos assim. A gente vai fazer simplesmente o seguinte, eu espero... Deixa eu pegar minha colinha aqui, que eu nem sempre lembro isso aqui de cara. Eu espero que create appointment.execute, ou seja, eu vou executar esse caso de uso, enviando um customer, como sendo John Doe, enviando uma data de início, como sendo a data atual, e uma data de término aqui que precisa ser uma data um pouquinho maior do que a data atual. Então a gente pode copiar mais ou menos esse código que a gente fez aqui em cima, dessa forma, e enviar aqui os dados aqui dentro, starts, ends, at. E eu espero que isso aqui resolva, ou seja, que a promise não dê erro, e que o resultado dessa promise seja uma instância de appointment, ou seja, que no final das contas eu tenha conseguido criar uma entidade appointment. Salvo isso aqui agora, nossos testes já passaram, já tá dando tudo certo, né? Então a gente já conseguiu verificar. Show! E agora a gente consegue ir aprimorando. O que a gente vai fazer aqui agora, tá? O primeiro teste que a gente fez, né, o primeiro arquivo de teste que a gente criou aqui na classe appointment, a gente criou testes aqui dentro relacionados à nossa entidade de appointment. Ou seja, nós temos regras de negócio, geralmente elas vão ficar em dois lugares na nossa aplicação, tá? Existem regras de negócio a nível da entidade, que é, por exemplo, essa regra que eu criei aqui dentro do constructor da classe appointment, né? A data de término do appointment, ela nunca vai poder ser menor ou igual à data de início. E a gente também tem regras de negócio que elas vão estar atreladas ao caso de uso. Uma outra regra de negócio que a gente poderia ter colocado aqui dentro do nosso teste da entidade de appointment é que eu não posso criar um appointment com uma start date anterior ao horário atual, né? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui starts at .setDate starts at .getDate -1, ou seja, isso aqui também deveria ser inválido, né? Eu não poderia criar, mesmo que a ends at seja daqui uns 3 dias, que seria uma data válida, isso aqui deveria dar erro. Só que se a gente rodar os testes, não vai dar erro. E aí eu poderia vir aqui dentro do appointment e falar o seguinte, se starts at for menor que agora, menor ou igual, a gente também vai dar um erro aqui dentro, invalid start date, tá? Por enquanto a gente não vai se preocupar na maneira que a gente retorna o erro em si. E salvo. Deixa eu ver. Tá, já sei. Lá no nosso outro caso de uso agora, a gente acabou criando a starts at com a data atual e a gente não pode, então starts at.setDate, starts at getDate +1 e a endDate eu boto +2, só para não ficar no mesmo horário. Salvo, vamos ver, ele ainda tá falhando 1, tá? Lá no meu appointment aqui, eu tô criando aqui em cima a starts at também, da mesma forma. Então a gente vai mudar para esse outro padrão aqui. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer mais ou menos o mesmo código. Então o starts at eu vou botar daqui a 2 dias. E o ends at eu vou botar daqui a 1 dia apenas. Ou seja, ele vai continuar sendo menor do que a start, né? O end date menor que o start date. Eu salvo isso aqui agora.
Vamos rodar os testes e beleza, já tá tudo passando. Uma das coisas chatas nos testes é lidar com datas, tá? E aí uma dica que eu posso dar pra você é criar aqui eu vou criar uma pastinha testes, dentro dessa pasta eu vou criar utils, e eu vou criar um arquivo útil, digamos assim, uma função útil aqui pra eu usar nos testes, que ela vai se chamar getFutureDate, tá? Ou getValidDate, tanto faz alguma coisa assim. E essa função, o que ela vai fazer? Ela vai pegar e retornar pra mim sempre uma data no futuro, porque tá vendo que aqui no appointment, né, todas as regras elas são tipo datas, não podem ser datas que já passaram, né, e lidar com datas dentro de testes é ruim, porque a gente sempre vai estar criando uma data que ela tá relacionada ao momento atual. E eu vou pegar e para conseguir melhorar isso, eu vou criar sempre uma data no futuro. Para lidar com datas, apesar de hoje o objeto do date do JavaScript já ser um pouquinho melhor na parte de internacionalização, mesmo assim eu acho muito chato lidar com datas no JavaScript. E para isso eu gosto de instalar sempre uma biblioteca de datas, que pode ser o Day.js, que é uma ferramenta legal. Eu particularmente gosto muito do Date.fns, ainda eu acho uma sintaxe mais agradável para mim e tem mais funcionalidades que o Day.js, tá? E aí aqui dentro eu vou importar de dentro do Date.fns uma função chamada setYear, porque eu vou usar essa função para setar que o ano dessa data sempre é um ano daqui para frente, para a gente sempre ter datas no futuro. E aqui eu vou usar uma função chamada parseISO para fazer o seguinte. Eu vou receber uma data aqui em formato de texto, né? Então aqui, por exemplo, essa função, até para pré-documentar aqui, ela vai receber algo como, por exemplo, 2020, ou melhor, 2022, 08, 10, e ela, and returns, ela vai retornar algo como, por exemplo, 2023, 08, 10. Ou seja, eu sempre vou ter uma data no futuro, ela vai sempre acrescer um ano aqui, né? Então, aqui mesmo antes de eu terminar essa função, eu posso criar um teste para ela, né? Já que eu já estou falando tanto sobre isso. Então a gente cria aqui um getFutureDateSpec. Eu vou fazer o seguinte, it should... aqui eu posso criar um teste simples mesmo, it test should, increases date with 1 year. Só, qualquer coisa assim. E aí eu vou fazer o seguinte, expect getFutureDate, passando 2022, 08, 10. Isso aqui vai me retornar um objeto date, no final das contas, tá? Do JavaScript. E aí eu espero que isso aqui, ponto get year, ou full year. Eu acho que só assim tá bom. Seja igual a 2023. Tá? E aí se eu rodar os testes, é claro que vai falhar, porque essa função não está fazendo nada, mas no final das contas, o que eu vou fazer? Eu vou dar um return, set year, e aí como eu estou recebendo essa data em formato de string, eu preciso converter ela para uma data. Eu poderia usar o new date, mas o JavaScript ele acaba se perdendo às vezes, em relação ao que é mês e o que é dia. Para isso eu vou usar o parseISO mesmo, que vem aqui do Date.fns, que ele converte uma data em string para um objeto date. E aqui eu vou basicamente sempre pegar, para ela sempre estar no futuro, eu não vou poder usar, na verdade, o 2022 aqui, porque daí se eu rodar os testes de 2023 vai dar erro. Eu preciso pegar, na verdade, setar o ano baseado na data atual. Então eu vou pegar a data atual, pegar o ano e vou acrescer de 1. Agora, o teste ele vai até passar, mas só que aqui, na verdade, no teste eu não poderia estar botando 2022 aqui diretamente. Eu teria que fazer o seguinte, const year é igual a new date.getFullYear. E aí esse ano aqui, ó, eu vou usar no lugar aqui do 2022. Tá? Salvo isso aqui agora e beleza, a gente já tem aqui a nossa função. E agora, lá no teste aqui do appointment, a gente vai ficar muito mais simples toda essa sintaxe aqui, né? Porque isso aqui acaba que a gente acaba não conseguindo entender muito bem o que isso aqui significa, tá? Então, olha só, agora a gente vai fazer o seguinte, starts at é igual a get future
Eu não... Get future date, por que ele não tá? Caramba, às vezes a importação do VS Code dá uma bugadinha. E aqui eu vou fazer o seguinte, start at, get future date. Posso botar qualquer ano, não vai mudar nada. 2022, boto, por exemplo, aqui, agosto. Dia 10, tanto faz o mês e o dia também, porque como vai estar um ano na frente, sempre vai estar maior do que agora. E essa aqui, como eu quero validar que eu não posso criar um appointment com uma end date before start date, eu pego e boto um dia antes aqui, ó. 09. Tá vendo que agora fica muito mais fácil a gente entender, né, o teste. E a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa aqui. Eu não posso criar um appointment com uma start date before now. Esse aqui, como é antes de agora, eu não quero uma data future, né? Então, nesse caso aqui, eu vou deixar o código que a gente já tinha antes. E esse aqui de cima, sim, a gente pode botar daí uma data válida, dia 10 a dia 11, por exemplo. Salvo, a gente vai ver que todos os testes estão passando. Aqui no nosso use case de create appointment, a gente vai fazer a mesma coisa. Então, get future date. A gente vai botar dia 10 e dia 11. Opa, eu substituí algum código aqui que não deveria ter substituído. Const create appointment é igual a new create appointment. Dessa forma aqui. Beleza, nossos testes estão passando, nosso código está tomando forma, a gente está conseguindo construir nossa aplicação. Mas aí você vai me falar, tá, Diego, peraí. Tem mais um problema aqui na nossa aplicação, mais uma regra de negócio que a gente pode pensar. Lembra que eu falei para você que as regras de negócio elas podem estar em dois locais na nossa aplicação, nas entidades ou nos casos de uso. O que são regras de negócio que elas vão ficar no caso de uso, tá? Imagine que eu queira criar uma regra de negócio da seguinte forma. Bom, eu não posso criar um agendamento que ele bata, que ele tenha um horário simultâneo com outro agendamento que já exista. Concorda comigo? Imagina que eu tô criando um app para uma barbearia. Essa barbearia só tem um barbeiro. Eu não posso ter um agendamento no mesmo horário que outra pessoa já tem um agendamento. Então, se essas datas elas conflitarem, tem que dar erro. Só que essa é uma regra de negócio que ela vem no caso de uso. Por que ela vem no caso de uso? Porque para eu conseguir testar isso, saber se um agendamento está conflitando com o outro, as informações daquele agendamento sozinhas não são suficientes. Diferente daqui, onde só as informações do próprio agendamento já são suficientes para mim. Nesse caso, eu preciso, na verdade, de informações de vários agendamentos. Talvez de todos os agendamentos da nossa aplicação, para conseguir saber se tem algum deles que está batendo ali. E aí a gente chega na camada de persistência dos dados, porque para eu conseguir saber todos os agendamentos que já foram feitos na nossa aplicação, eu preciso ter uma persistência desses dados, eu preciso ter um banco de dados, eu preciso ter uma tabela de agendamentos, concorda comigo? Só que não, eu não preciso. Porque o que eu tô querendo, na verdade, testar no fim das contas é a minha regra de negócio. É como que a minha aplicação se comporta dado esses cenários. Correto? E para isso, não necessariamente, eu preciso ter um banco de dados. E eu vou te mostrar como que a gente pode fazer isso agora, bora lá. Quando a gente vai criar testes numa aplicação que tem banco de dados, uma das primeiras coisas que a gente acaba pensando é, cara, será que eu preciso criar um banco de dados só para testes? Será que eu devo mocar, né, criar, digamos, funcionamentos fictícios do banco de dados dentro da nossa aplicação? É uma dúvida comum de muita gente que está trabalhando com back-end. E a resposta, ela, na verdade, não é simples, porque dependendo do tipo de teste que você está fazendo, talvez você deva sim usar um banco de dados para testes, né? Até porque você vai querer simular o ambiente mais próximo do seu ambiente em produção. E aí você vai usar um banco de dados muito próximo, né? Semelhante ao seu de produção e tudo mais para rodar os testes, mas esses testes eles acabam sendo mais lentos. E eles não são testes unitários, testes os quais a gente está querendo escrever agora. Para testes unitários, um dos padrões que eu gosto muito, ele tem até no próprio blog do Martin Fowler, são os in-memory repositories, tá? O in-memory, ou como ele chama, in-memory test database,
são bancos de dados, na verdade, que são em memória. A gente cria como se fossem bancos de dados que eles são arrays. A gente cria uma estrutura de dados na nossa aplicação para simular o banco de dados. Então eu vou te mostrar como que a gente pode fazer isso, tá? A gente vai criar aqui uma pastinha chamada repositories. E aí, usando aqui inversão de dependência, né, os princípios de Solid, uma das boas práticas aqui é você criar um repositório que ele é só o contrato, digamos assim. Ele é só uma interface. Então, export interface. Eu vou chamar de appointments, no plural, repository. E aqui ele vai estipular quais são os métodos que a gente vai ter no nosso repositório. Sei lá, eu posso ter um método create, que ele vai receber o meu appointment, que é a minha classe appointment, e ele devolve talvez nada, uma promise void, né? Como ele é assíncrono, ele precisa ser uma promise. Não precisa ser o assíncrono aqui dentro, né? Só o promise direto. Posso ter um outro método save, por exemplo, que ele vai salvar ao invés de criar. Eu posso ter vários métodos aqui dentro, tá? E aí, eu crio aqui uma pastinha chamada in-memory. E aí, eu vou criar o in-memory appointments repository. E esse aqui vai ser uma classe que implementa o nosso contrato, que é o appointments repository. E aí, com isso, ele já vai também me dar aqui a opção, ó, de criar o método create. E já vai também me dar a opção aqui, ó, de criar o método save, né? Então ele já traz, por causa do TypeScript, ele já cria automaticamente aqui para mim boa parte do código. E aí, como eu falei, isso aqui vai funcionar como um banco de dados em memória. Então, eu vou ter aqui dentro, eu vou criar como public mesmo, uma chave chamada itens, poderia ser appointments também. E o tipo dela é um array de appointment, que começa com um array vazio. Quando eu for criar um novo appointment, eu vou simplesmente vir aqui nos meus itens e dar um push nesse meu appointment. Quando eu vou salvar um appointment que já existe, a gente não precisa disso aqui agora, sendo bem sincero, tá? Então, eu vou remover esse método save e a gente vai trabalhar só com o método create. Mas você saberia o que fazer, né? Tem que buscar pelo ID e tudo mais. O que eu tô querendo mostrar no final das contas agora é o seguinte. Imagine que essa operação, para conseguir saber se dois agendamentos estão conflitando, ela vive na camada ali do banco de dados, né? O banco de dados vai precisar fazer uma query e tudo mais. Ou seja, isso precisa estar dentro do meu repositório. Então, aqui no meu appointment repository, eu vou criar um método chamado find conflicting, ou talvez find overlapping appointment. E esse find overlapping appointment, ele vai receber uma data de início e uma data de término. E ele vai devolver um appointment, caso ele tenha encontrado um agendamento que conflite com a data que eu estou passando aqui como parâmetro. Senão, ele vai retornar nulo. E agora, no meu in-memory repository, eu preciso implementar isso. Então, async find overlapping appointment. E aqui dentro, eu vou, já que eu estou usando o datefns, eu vou hackear o sistema aqui. E eu vou usar uma função que vem do datefns, muito simples, que ela se chama rIntervalsOverlapping. E aí aqui dentro o que eu vou fazer? Olha só que legal. Const overlapping appointment, vou criar uma variável, e aí eu vou fazer o seguinte, this.items.find, ou seja, eu vou percorrer todos os appointments que eu já tenho cadastrados na minha aplicação, e para cada um deles, eu vou retornar a função rIntervalsOverlapping, ou seja, essa função vai retornar true, caso os intervalos que eu passar para ela conflitem, ou false, caso não conflitem. E aí, no final das contas, ele vai retornar o agendamento que conflitou com o agendamento que eu estou tentando criar. E aqui dentro ela recebe o seguinte, o primeiro intervalo, em que o start é o meu starts at, aqui em cima, e o end é o meu ends at.
E o meu segundo intervalo, que eu preciso usar as datas que vêm do meu appointment que eu estou querendo comparar. Então, starts at e ends at. E aqui, uma última opção, que eu vou passar inclusive como sendo true. O que é esse inclusive true? Lembra que aqui no final das contas, a gente estava usando esse menor ou igual, né, e tudo mais. Se a gente não bota o inclusive, ele vai usar como se fosse, para comparação, apenas o operador menor. Como eu quero comparar menor ou igual, eu boto o inclusive aqui e ele vai fazer isso. E aqui no final, eu verifico. Se eu não tiver um overlapping appointment, eu retorno nulo. Se não, eu retorno o overlapping appointment aqui no final das contas. Então veja que eu criei uma regra de negócio, uma query, digamos assim, do banco de dados, só que eu criei ela dentro do nosso próprio código. Ou seja, eu consigo progredir com o desenvolvimento do meu código sem me preocupar ainda com o banco de dados. É claro que depois a gente vai ter que escrever isso aqui, seja com SQL, sei lá, o banco de dados que a gente vai utilizar, a gente vai ter que escrever isso aqui também. Mas por enquanto a gente não precisa. Vamos lá, voltando aqui para o nosso caso de uso do Create Appointment. Agora a gente vai fazer a inversão de dependência aqui. Então eu vou criar um construtor. E aqui dentro, usando aí um syntax sugar do TypeScript, eu vou receber um parâmetro chamado Appointments Repository, que ele é do tipo Appointments Repository, né, que é o nosso contrato, a nossa interface, ou seja, qualquer repositório que eu fornecer para essa classe, para esse caso de uso, que tenha o mesmo contrato, a mesma interface, implemente a mesma interface, vai ser suficiente para minha aplicação. E aí aqui dentro eu vou fazer o seguinte: antes de eu criar o meu appointment, e aí é claro, depois que eu criar o meu appointment aqui, é interessante eu salvar ele no meu repositório, né? Então eu dou um await this appointment repository, create appointment, tá? Mas antes disso, eu vou verificar se o appointment ali não está batendo com outro appointment que eu já tenha cadastrado. Então olha que interessante. Aqui dentro agora, eu vou fazer o seguinte: const overlapping appointment é igual await this appointments repository find overlapping appointment, e eu passo para ele aqui a nossa data de início e a nossa data de término. Caso ele encontre um overlapping appointment, eu vou disparar um erro aqui de dentro falando another appointment overlaps this appointment dates. Só, qualquer coisa assim. A gente salva isso aqui agora e a gente está tendo erro aqui dentro. Vamos dar uma olhadinha aqui no erro que a gente está tendo. Void caught handled error during test run. This might use false positives. Tá. Promise rejected. Type error. Cannot read properties of undefined reading. Find overlapping appointment. Tá. O que acontece, né? Aqui dentro do nosso teste do caso de uso, a gente está chamando a função create appointment, mas a gente não está passando para ela a dependência que a gente tem, que é um appointments repository. Então aqui eu tenho que criar o meu appointments repository, e aqui agora eu vou criar o meu in-memory appointments repository, que é a minha simulação do banco de dados aqui, né? Ele não conseguiu importar automaticamente, então a gente vem aqui e faz essa importação. In memory appointments. O que tá errado aqui? Appointments. Por isso que ele não estava importando. E aqui eu passo como dependência aqui para o meu create appointment e pronto, o teste já volta a funcionar. Porém, agora eu vou fazer um teste aqui. It should not be able to create an appointment with overlapping dates. E aí o que eu vou fazer? Olha que interessante, tá? Eu vou criar o appointment. E aqui ele pode ser assíncrono. Eu vou criar o appointment normal, do dia 10 até o dia 15, eu vou botar. E agora olha só. Eu vou criar mais um appointment com datas que vão conflitar. Então olha só, eu espero agora que quando eu
criar um novo appointment, execute, customer, vou botar para o mesmo John Doe, tanto faz. Só que a data de início agora, eu vou botar para ela iniciar no meio desse aqui, ó. Então, se esse aqui vai do dia 10 ao dia 15, eu vou botar essa data aqui do dia 14, por exemplo, até o dia 18. Isso aqui, eu espero, e aqui eu tô dando um throw, né? Então, essa promise aqui, ela vai ser rejeitada, então eu espero que isso aqui rejeite. E eu posso botar to be instance of error. Como a gente só tem uma classe de erro aqui, deixa eu ver, talvez isso aqui seja melhor. Então eu salvo isso aqui e a gente pode ver que o nosso teste aqui agora já está passando. E eu posso criar mais algumas expectations aqui. Por exemplo, eu posso botar um teste tentando criar um que inicia antes, porém termina no meio dele. Então termina ali no dia 12, por exemplo. Salvo, e os testes continuam passando. Eu posso botar um aqui, mais um, testando, que inicia antes e termina depois. Então dia 17, também não deve ser possível. Vamos testar. Salva, beleza, já tá funcionando. E posso botar um que tá totalmente no meio ali. Então começa depois, começa dia 11 e termina dia 12, por exemplo. Tá bem no meio. Salvo, também não deve ser possível, olha só. Continua não sendo possível, né? Então, a gente está criando testes aqui para nossa aplicação que eles são totalmente independentes de frameworks, são totalmente independentes do banco de dados que a gente vai estar utilizando. São testes realmente unitários, são os testes mais simples. E você está vendo o quão simples, o quão fácil está sendo testar a nossa aplicação, né? Isso aqui é basicamente como que a gente cria aplicações testáveis no Node, aplicações bem arquitetadas no Node. Aplicações que elas são desacopladas, aplicações que elas são independentes das camadas que a gente vai utilizar, dos endpoints, digamos, do meio externo, né? Então, isso aqui é basicamente o que a gente tinha para hoje. E espero que você tenha gostado desse tipo de desenvolvimento de aplicação. Tinha muita gente pedindo vídeos sobre Node. E deixa aqui embaixo outras sugestões de vídeos que a gente poderia trazer nessa pegada do ecossistema Node. Se você gostaria de saber um pouco mais sobre testes, mais sobre TDD, mais sobre arquitetura, sobre lidar com erros, sobre, sei lá, como que a gente integra isso com um banco de dados, com ARM, como que a gente integra isso com um framework HTTP, como que a gente cria adapters. Então deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like, porque ajuda bastante, dá bastante trabalho criar esses vídeos aí, e o seu like me motiva aí a trazer mais vídeos todas as semanas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e a gente se vê na próxima.